Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lucilei Araújo, sou aqui de Capão Bonito, sou assistente social e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algo muito importante, que é a qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios ofertados a nós aqui do município através dos equipamentos CRAS, CREAS, que estão vinculados à secretaria ou, se você preferir, aos departamentos de assistência social. Nós estamos num momento importante onde todas as cidades do Brasil são convidadas a avaliar a qualidade desses serviços e nós iremos refletir, por meio deste vídeo, alguns conceitos que irão nos ajudar para que essa avaliação aconteça. Bem, todos os municípios são chamados a fazer esta avaliação por meio de um mecanismo chamado conferência. Conferência significa conferir, mas conferir o quê? Conferir a quantos anda, qual é o andamento da política pública de assistência social na sua cidade. Nós iremos lançar mão, utilizar esse mecanismo de conferir para olhar para a assistência social da cidade e verificar os serviços que o CRAS oferece, que a Secretaria de Assistência Social oferece a todos nós. Está bom? Precisa melhorar? Em que precisa melhorar? Essa é a nossa atividade de hoje, através dessa nossa reunião. Para tanto, nós temos um tema a ser discutido. Qual é o tema da Conferência Municipal deste ano, 2021? O tema da nossa conferência é Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades sociais e garantir proteção social. Comprido, não? É um pouco comprido o nosso tema, mas nós iremos aos poucos compreender o que significa esse direito do povo, dever do Estado, o que significa também este financiamento público e também, um pouco mais adiante, nós iremos ver como o Estado, entendendo prefeituras, governo estadual e governo federal, podem fazer para garantir que esta proteção social saia do papel, saia da lei, das leis que nós temos nos nossos países e garantam, de fato, benefício a nós que somos munícipes e que precisamos desses direitos. Preciso dizer também que, junto com o tema que acabamos de ter contato, nós temos uma série de outros subtemas que vão ajudar a aprofundar esse nosso tema. Os subtemas trazidos para o debate são cinco subtemas, e hoje nós iremos refletir, à luz do tema, esses subtemas que o governo federal, através do Conselho Nacional de Assistência Social, trouxe para nós, para a nossa discussão, tá bem? Entretanto, para esta reunião, nós iremos tratar brevemente do tema e, um pouco adiante, nós iremos escolher um dos 5 temas, ou melhor, um dos 5 subtemas para aprofundar, entendendo que nós estamos no momento de pré-conferência e que, num outro momento oportuno, nós iremos nos reunir e, desta forma, fazer a nossa conferência de assistência social. Então, vamos aprofundar um pouco mais o tema. Dessa perspectiva, nós temos que saber que a assistência social não é uma caridade, uma benemerência ou algo que os governos, de forma geral, desenvolvem a nós como favores. Não é. Assistência social, de acordo com aquilo que está na Constituição Federal, que é uma lei do nosso país, assistência social, de acordo com aquilo que está na Lei Orgânica de Assistência Social, que é uma outra lei que surge após a Constituição Federal, que é de 1988. Ela é um direito, não é um favor, não é uma benemerência, tampouco
deve ser utilizada como um instrumento para angariar benefícios posteriores, tais como votos, tais como regalias políticas, como a gente percebe em alguns municípios do nosso estado, do nosso país. Então, tratar a assistência social como um direito nosso, enquanto cidadão, e dever do Estado é olhar para esses serviços, projetos, programas e benefícios que o CRAS oferece, que a assistência social através da secretaria, ou em alguns lugares que temos ali equipamentos também chamados de CREAS, Centro Especializados de Assistência Social, é olhar para esses serviços que são ofertados nesses espaços e pensar, poxa, não é um favor que eu estou recebendo do prefeito, ou do governador, ou do presidente, ou de quem quer que esteja ali me viabilizando esse direito. Não é um favor, é um direito e, portanto, eu tenho como garantia esse direito e ele deve acontecer de uma maneira qualitativa. Para que isso aconteça de maneira qualitativa, eu preciso que os governantes, de forma geral, façam um investimento nesta política pública, nesses serviços que são ofertados. Para tanto, é preciso que o governo federal, o governo estadual e também o governo municipal, através dos prefeitos, invistam recursos financeiros no desenvolvimento desses serviços, programas, projetos e na execução desses benefícios. Funciona mais ou menos assim. Quando para que eu tenha uma boa qualidade de vida, para que eu dê uma boa qualidade de vida à minha família, eu preciso do quê? Eu preciso de recurso financeiro, correto? Preciso de dinheiro para pagar, por exemplo, a compra do mês, eu preciso de dinheiro para comprar o vestuário, eu preciso de dinheiro para comprar e pagar as tarifas que a residência onde eu moro possui, tais como água, energia elétrica, internet. Nesta mesma lógica, desta mesma forma, são as políticas públicas, para que nós tenhamos assistência social, os serviços, programas, projetos e benefícios que o compõem de uma maneira qualitativa e vista como um direito, é necessário que os governantes, de forma geral, entendendo governo federal, estadual e municipal, invista recurso financeiro para o desenvolvimento desses trabalhos. Por isso o tema é direito do cidadão, dever do Estado, com financiamento público, para quê? Para enfrentar as desigualdades sociais e garantir proteção social. A terceira parte do tema que vai dizer das desigualdades sociais, das vulnerabilidades sociais. E de que forma essas vulnerabilidades sociais se manifestam em nossas vidas? Elas se manifestam por meio do desemprego, por meio da fome, da ausência de renda, e vai trazer às famílias brasileiras e também às nossas famílias aqui do município vulnerabilidades no âmbito do contexto familiar e também no âmbito da nossa vivência enquanto sociedade. Dentro dessa perspectiva, é preciso que o enfrentamento dessas vulnerabilidades possam ocorrer e ocorrer de uma maneira eficaz, eficiente, e nós tenhamos aí uma política pública de qualidade. O desemprego, o déficit habitacional, ou seja, a ausência de moradia, e quando não, a ausência de moradia de qualidade, a precarização das relações de trabalho, até mesmo vínculos trabalhistas muito frágeis, rotativos. Então, hoje a pessoa está empregada, amanhã ela já está desempregada, então não há vínculos fortalecidos de emprego. Nós entendemos também como vulnerabilidades que vão acarretar aí desigualdades sociais. A própria questão da fome, em que o Brasil
se insere também nesse contexto de pessoas que ainda hoje passam fome. E, por consequência, o aumento das violências ocasionam uma série de desigualdades sociais, e nesse campo de desigualdades, o Estado precisa, os governantes precisam operar, precisam vir e garantir que essas famílias que estão passando por essas vulnerabilidades, de fato, possam ter os seus direitos garantidos. E para a nossa realidade de hoje, nesta reunião, nós estamos discutindo com foco, com o olhar da assistência social. Nesta mesma linha de raciocínio, nós vamos aprofundar um pouco mais o tema, à luz do eixo 5. O eixo 5, como eu disse, nós temos aí vinculados ao tema central da nossa conferência 5 eixos temáticos, e para o nosso grupo, este grupo que nós estamos reunindo hoje, está posto aí a reflexão do eixo 5. O eixo 5 vai tratar sobre o contexto a qual nós vivemos atualmente. Um contexto de pandemia, um contexto de contrariedades, e que, no meio desse contexto todo, a assistência social é chamada a dar a sua parcela de contribuição. Então, vou ler agora o eixo 5 e vamos aprofundar a nossa reflexão à luz deste eixo. O eixo 5 traz como tema o seguinte: atuação do Sistema Único de Assistência Social em situações de calamidade pública e de emergência. Se você não sabe o que é, ou melhor, se você não sabia, ou você não sabe o que é situações de emergência e de calamidade pública, em breves linhas, é esse contexto aí, em breves palavras, é esse contexto a qual nós vivemos desde ali de março de 2020 até então. Um contexto em que a pandemia trazida pelo coronavírus obrigou as pessoas a se isolar, trouxe uma série de novidades antes não vividas à população brasileira e também à população mundial como um todo, e que os governantes, em especial o governo federal, teve que buscar estratégias para atender a população. Estratégias, inclusive, de distribuição de renda por meio ali do auxílio emergencial. Então, como o SUAS pode atuar em meio a essas situações de emergência e de calamidade pública? Emergência aqui entendendo aquelas situações em que demanda atuação efetiva e de maneira rápida das políticas públicas, entre elas a política de assistência social. Nós sabemos que, logo no início da pandemia, o governo federal decretou, por meio de leis, que a assistência social é serviço público de relevância. Portanto, não podia, ou melhor, não pode, assim como a saúde, baixar as suas portas, fechar as portas e deixar de ofertar serviços à população brasileira. Dentre essa perspectiva de ser serviço de relevância e de ter que continuar, garantir a continuidade e a oferta de seus serviços, como a assistência social pode atuar para que a população em geral possa ser atendida, em especial considerando esse contexto de calamidade, esse contexto de emergência trazida pela pandemia do coronavírus. Essa é a grande questão que nós devemos responder através das reflexões, dos debates sobre esse quinto eixo. E, para tanto, para aprofundar esse debate, para nos ajudar a elaborar, a criar propostas de melhorias para a nossa assistência social dentro aí dos serviços, programas, projetos e benefícios que ela oferta, nós temos perguntas que nós temos que considerar, e a partir da resposta ou das respostas a essas perguntas, nós iremos chegar às propostas que nós precisamos levar à conferência municipal que nós faremos
agora no mês de agosto. Entre as perguntas, a primeira delas é: como está estruturada a vigilância socioassistencial no município, de forma a atuar preventivamente e de forma planejada nas ações de proteção social básica e especial, bem como a integração dos serviços e benefícios, como, por exemplo, o benefício de prestação continuada, que é um benefício de transferência de renda, os benefícios eventuais, aí nós podemos pensar em alguns benefícios eventuais que existem nos municípios, tais como a cesta básica e o auxílio aluguel, ou auxílio aluguel social, se você preferir. Os programas de transferência de renda, tais como Bolsa Família, auxílio emergencial, que foi criado aí no contexto da pandemia, a indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade, voltados a indivíduos, para indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade. Então, voltando um pouquinho aqui para explicar esta pergunta, é preciso pensar como que a vigilância socioassistencial está estruturada no município. Ah, mas eu não sei o que é vigilância socioassistencial. Vigilância socioassistencial é um setor que deve haver, ou melhor, é um movimento que deve haver dentro da Secretaria de Assistência Social, no intuito de coletar dados para a construção de diagnóstico e, dentro dessa construção de diagnósticos, levantar demandas para o atendimento. Então, eu vou, através deste setor, através dos profissionais da vigilância socioassistencial, que também envolve a equipe do CRAS, que também envolve a equipe lá do serviço de acolhimento à criança e ao adolescente, do serviço de acolhimento à pessoa idosa. Através desses profissionais, nós vamos fazer o quê? Levantamento de dados que vêm da realidade, dos atendimentos que nós fazemos diariamente nesses equipamentos, e nós iremos construir um documento chamado diagnóstico, e através deste diagnóstico, nós teremos condições de dizer, naquela comunidade, naquele bairro ou na cidade como um todo, é preciso criar serviços nessas condições, voltados para esse público, para aquele público ou para aquela comunidade. E, a partir daí, nós teremos condições de atender, de fato, e com mais urgência e com mais eficácia, a família que precisa do atendimento. Como que essa vigilância está estruturada? Ela existe? Ela não existe? Porque se ela existe, ótimo, vamos melhorar. Se ela não existe, vamos então estruturar. Talvez a proposta passe pela estruturação desse setor chamado vigilância socioassistencial, que precisa, entre outras coisas, ter equipe própria, espaço próprio e condições logística estruturais para o seu funcionamento. Uma outra questão que está posta aí para a nossa reflexão, dentro do eixo 5, é como qualificar a atuação do Sistema Único de Assistência Social nos municípios em contextos de pandemia, em contextos de emergência. Em situações de normalidade, existe aí o serviço, existe toda a normativa que trata sobre esse serviço e que precisa ser observada. Quando aparecem fatores novos, como, por exemplo, a pandemia do coronavírus, que coloca o país como um todo, quando não o mundo como um todo, em situações extremas e de emergências, é preciso criar novas estratégias para ofertar serviços novos, diferentes, que vão de encontro com a pandemia, com a emergência que o local, a cidade vive. Como que nós iremos qualificar a nossa atuação dentro do Sistema Único de Assistência Social, em especial a atuação dos trabalhadores do SUAS, para ofertar esses serviços dentro do contexto em que nós estamos vivendo? Essa é a questão que se coloca. Uma terceira questão, ainda dentro
do contexto de emergências e calamidades públicas, trazida aí pelo eixo 5, é como a gestão local, ou melhor, aí você pode pensar na Secretaria Municipal de Assistência Social, no chefe do executivo, como que a gestão de nossa cidade, dentro aqui da assistência social, vem atuando para efetivar o cumprimento, garantir o cumprimento da proteção social, da vigilância socioassistencial e da defesa dos direitos às populações mais vulneráveis. Dentre essas perspectivas, nós temos que destacar: vigilância socioassistencial existe? Não existe? Precisa ser criado? Nós já falamos um pouquinho dela ali, quando nós falamos da primeira pergunta. Proteção social. Nós sabemos que a assistência social ela se divide em proteções. Temos a proteção social básica, a proteção social especial, e dentro da proteção social especial nós temos a de média e de alta complexidade. A proteção social básica são os serviços, os programas, os projetos e os benefícios que são executados, que são realizados, ofertados dentro do CRAS, dos Centros de Referências de Assistência Social. Já a proteção social especial, de média complexidade, são ofertadas dentro da própria Secretaria de Assistência Social ou, em alguns municípios, devem ser ofertadas dentro dos CREAS, que são os Centros de Referências Especializados de Assistência Social. Onde não tem o CREAS, a própria Secretaria tem que estruturar uma equipe para ofertar essa proteção social de média complexidade. E a de alta complexidade são aqueles serviços de acolhimento institucional para criança e adolescente, para a pessoa idosa, em municípios maiores, para as mulheres vítimas de violências, acolhimentos ali para as pessoas, a população em situação de rua. Ainda na linha da reflexão, nós temos uma outra pergunta a responder: como podemos fomentar localmente a participação e o controle social nos momentos de emergência e calamidade pública? Momentos de emergência e calamidade pública que trouxe, entre outras coisas, a questão do trabalho remoto, a questão do isolamento social, a questão aí da diminuição da renda das famílias e da maior convivência entre as pessoas que compõem o grupo familiar. Mas, para esse momento, nós estamos sendo questionados. Como podemos fomentar, ou seja, como nós podemos motivar localmente, aqui no município onde nós moramos, aqui na cidade onde nós moramos, trabalhamos e vivemos, a participação para que haja um controle social nesse momento de pandemia em que nós estamos vivendo. Essa pergunta também ela está muito intimamente vinculada a um outro eixo temático que nós iremos discutir durante a conferência. Mas vamos aí pensar sobre ela e vamos ver de que forma essa participação da sociedade precisa acontecer. E aí, em termos de participação, nós temos aí alguns espaços que são por excelência, como esse que nós temos hoje aqui nesta reunião, nesta pré-conferência, onde todos são chamados a participar. Lógico, de uma forma respeitando aí, de uma maneira a respeitar as regras sanitárias, com álcool, com máscara, com distanciamento, mas não deixar de participar. E até mesmo de algumas formas remotas, tais como utilizando aí os aplicativos, os equipamentos de informática, entre os quais celulares, computadores e etc., onde nós podemos, mesmo que não estando no mesmo espaço, podemos aí participar e interagir entre nós. O que os municípios precisam fazer? O que os gestores precisam fazer para fomentar essa participação, considerando também esse momento de calamidade pública? Aquisição de equipamentos de informática, compra de pacotes de internet, adaptação de espaços físicos para que possam funcionar todos esses equipamentos,
comprando no âmbito local os equipamentos de EPI, máscara, álcool em gel, aventais e todos os equipamentos que possibilitam essa participação e que nos protegem da contaminação pelo vírus, coronavírus. Então, pensando em tudo isso, é que nós precisamos juntos dizer ao poder público, ao governo municipal, também ao governo estadual e ao governo federal, o que nós pensamos e idealizamos para que o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, possa responder às demandas trazidas pela pandemia ocasionada pelo vírus coronavírus. E uma última pergunta, ainda dentro desse tema, desse eixo temático, lembrando que nós temos o tema central da conferência e, atrelado ao tema central da conferência, nós temos aqui os eixos temáticos. Para nós nesse dia, nesta reunião, coube a reflexão, o aprofundamento do tema à luz do eixo temático número 5 e, dentre a metodologia utilizada para a reflexão, temos aí uma última pergunta, que é qual o grau de articulação e intersetorialidade que o município realiza junto às políticas públicas com o setor privado e a sociedade civil, visando dar celeridade, ou seja, rapidez, visando não deixar parado e resposta efetiva às situações de emergência. De novo, tratando essa questão do orçamento, para dizer que o governo sozinho, apesar do nosso tema afirmar que a assistência social é direito do cidadão e dever do Estado, entendendo o governo federal, estadual e municipal, é preciso assumir também que apenas o governo federal, o municipal e o estadual, ou seja, apenas o poder público, não dá conta de responder a todos os anseios, a todas as demandas, a todas as necessidades da população brasileira, em especial as que vieram no contexto de pandemia. E é fácil a gente compreender isso, é só assistir aos jornais, ler os jornais escritos, que nós vamos ver que a sociedade civil vieram e precisam vir junto com o governo para financiar as ações que vão ser executadas e voltadas à população como um todo. Então, como que o nosso município está buscando essa parceria com a sociedade civil, com as empresas, com as instituições não governamentais? Porque só o governo, só o recurso público não irá dar conta de atender a toda essa demanda. Então, respondendo essa pergunta, nós teremos aí uma proposta para levar a nossa conferência municipal e, ao terminar todas essas reflexões, nós teremos com certeza um rol aí de no mínimo 8 propostas que deverão aparecer durante os debates, os grupos que serão realizados também no dia da nossa Conferência Municipal de Assistência Social. Então, espero ter contribuído com os debates. Alguma dúvida que surgir e eu puder contribuir, estou à disposição. Ótimo trabalho a todos vocês do grupo e nos vemos na Conferência Municipal de Assistência Social. Um abraço.